Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Desde cedo que eu estava aqui para fazer uma live, mas eu tinha pedido espaço ainda e estou aqui. Espero que vocês estejam bem. A gente sabe que o país está vivendo um momento de festejos, né? Mas a gente precisa dar continuidade, de conhecer, de aprender as coisas do Senhor, de saber a verdade, referente à palavra de Deus, independente de religião. E estamos aqui mais um dia com a graça do Senhor, com a glória dele, com a proteção dele. Talvez você esteja aí do outro lado. A gente sabe que muitas pessoas nesse momento estão comemorando aí, as festividades. Cada um busca o que acha que deve ser feito. A gente não está aqui para criticar ninguém. Cada um escolhe o que quer. Cada um é livre para seguir o que quer. Mas estamos aqui. Mais um dia dando graças ao Senhor por acordar. Hoje nós ficamos aqui, minha família veio para cá e tivemos um momento, e eu pude conhecer algumas pessoas novas e falar do amor de Deus, porque é para isso que estamos nessa terra, Onde a gente estiver, a oportunidade sempre vai surgir da gente dar uma palavra de encorajamento, de uma palavra de ânimo para outra pessoa. Porque a gente sabe que nos últimos tempos muitas coisas têm acontecido, sabe? Muitas situações têm tentado perturbar as cabeças, fazer com que eles acreditem daquilo que Deus é poderoso para fazer. Mas esses momentos são valiosos da gente falar um pouco da palavra. E eu convido você aí nesse momento para a gente orar ao Senhor. Primeiro agradecendo pelo que Ele é em nossas vidas, agradecendo pela oportunidade de estarmos vivos. E depois ver o que o Espírito Santo da verdade quer trazer para nós, nesta noite, início de noite, que já entramos na noite. Então você que vai ouvir essa live que fica gravada, você considere cada palavra, porque não vem de mim a palavra, mas vem do Senhor. E quando ela vem do Senhor, ela é refrigério para a nossa alma. Ela é força para aquilo que a gente precisa. Ela é instruções para aquilo que a gente está vivenciando e precisando. Então, que Deus abençoe nossas vidas. Vamos orar. Vamos convocar o Espírito Santo da verdade. Que Ele tome a frente desse momento e ver o que Ele quer nos ensinar. E eu tenho certeza que se eu e você, que vai estar ouvindo essa ministração aí do outro lado, considerar as instruções do Senhor, com certeza, vai ficando mais fácil, com as instruções do Senhor vai se tornando a coisa menos pesada para a gente trilhar e as dificuldades vão saindo da nossa frente, não é verdade? Porque a gente coloca o Senhor na frente de todas as coisas. Não é verdade? Então, glória a Deus por sua vida. Glória a Deus por Ele lhe oportunizar. Porque se você está ouvindo essa ministração, que vai ficar gravada, Ele está lhe dando a oportunidade de viver, como está me dando a oportunidade de viver o fôlego de vida. E as dificuldades que a gente possa enfrentar, a gente vai pedindo sabedoria, discernimento e vamos lutando e vamos enfrentando toda e qualquer dificuldade das nossas vidas, Porque a própria palavra de Deus diz que no mundo, enquanto a gente viver aqui nessa terra, a gente vai passar por aflições. Mas Ele não para por aí. Ele diz assim, ei, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, eu estou com vocês, eu vou instruir vocês, eu vou continuar dando força. Eu vou capacitar cada um para trilhar caminhos seguros. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Caminhos seguros só em Deus. Olha, como eu falei no início,
Desculpa aí. A gente está vivenciando um momento de festas, né? Festivos, momentos festivos. Então, assim, a gente sabe que o país se mobiliza, né? A maioria das pessoas, se eu assim eu posso dizer a maioria, não sei, não posso pesar a quantidade. Mas muitas pessoas, elas buscam, né? Uma alegria que a gente sabe que não deixa de ser, né? Um momento, né, festivo, de movimentações, que as pessoas aparentemente acham que estão ali curtindo, que está sendo bom. É como se fosse um refúgio, né? Para tentar arrumar um caminho, né? Para que não fique pensando tanto nos problemas, nas dificuldades. Aí tem várias coisas que buscam, né? Seja festas, bebidas, pessoas com drogas, né? Então, assim, existem vários meios de tentar amenizar a dor que a alma sente. Aí muitos procuram meios que momentaneamente, naturalmente falando, aparentemente pode até ser legal, né, ali aquele momento, mas depois volta todo o problema. A dificuldade volta, né, as dificuldades vão fluindo, os pensamentos negativos vão florescendo, e a gente para e diz assim, mas rapaz, tá tudo do mesmo jeito. E muitas vezes até pior, porque gastou dinheiro que não deveria, né, entre outras situações. Mas a gente está aqui para falar um pouco do outro lado. Que outro lado, Fabiana? Um lado seguro, um lado que fortalece, um lado que permanece a proteção, o cuidado. Um lado... Que lado é esse? O que você está querendo dizer? Um lado que o Senhor está à frente, conduzindo, instruindo, protegendo, guiando. Não é um lado que vai deixar de ter problemas. Não, eu não estou prometendo isso aqui para vocês, porque a Bíblia não ensina isso, né? Mas há um diferencial. Existe um diferencial. Que diferencial é esse? É eu ter forças, à medida que eu tenho instruções do Senhor, da sua palavra, para superar as dificuldades, né? E para me fortalecer, para trazer mais alegria, mais credibilidade, que aquela minha situação ela pode mudar, que aquele problema pode cessar, porque a gente não está só, né? A gente está com um Deus que está acima de todas as coisas, que tem um domínio de todas as coisas, que nos ajuda com todas as coisas, não é verdade? Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pela nossa família, pela nossa vida. Vamos entregar diante dele as pessoas da nossa família, né, que a luz ainda não chegou, né, que possam estar, né, buscando meios que não vai ser bom para elas, né? Muitos por falta de entendimento e conhecimento da palavra, outros por buscarem opções mais fáceis, outros porque acham que isso é a solução. Enfim, a gente não está aqui para apontar, né? Mas sim para a gente colocar diante do Senhor, pedindo forças, sabedoria, proteção, porque há poder na intercessão, há poder na oração, né? E Deus levanta pessoas para isso, para interceder, para orar, para cobrir nossa família, né? Ele é tão maravilhoso que ele desperta em pessoas, né? Para interceder, para cobrir. Porque uma coisa eu estava falando a um pessoal hoje, o inimigo, ele não tem vez sobre as nossas vidas. Aqueles que já se entregaram ao Senhor, não a uma religião, mas ao Senhor por completo. Ele só consegue mexer conosco se encontrar legalidade, se encontrar brecha. Aí ele tem acesso para bagunçar mais ainda, porque o prazer dele é isso. É perturbar você, é me perturbar, é fazer com que a gente pereça,
que a gente perca, que a gente viva uma vida infeliz. Esse é o prazer dele, né? Mas enquanto a gente colocar diante do Senhor nossas vidas, colocar diante dele, desejar aprender, desejar fazer a coisa certa, a gente vai se tornando pessoas blindadas. E cada vez que nós nos tornamos pessoas blindadas, as brechas são fechadas e mais dificuldade o inimigo tem para tentar perturbar a nossa casa, a nossa família, né? E glória a Deus por isso, que a gente possa cada dia mais abrir os olhos do entendimento, para que a mente da gente se renove a cada momento e que a gente deseje descobrir o Pai que a gente tem, descobrir, né, um meio de vida com mais um alicerce, com um caminho de força, de verdade, nada de ser paliativo ou nada temporário, mas algo que realmente tenha base, tenha fundamento, tenha alicerce. E isso só é possível em Deus, com a sua palavra, com a busca da palavra, com a meditação da palavra, com oração, com renúncia, né? E eu estava pensando, eu até conversando com uma amiga nossa da igreja, de outra igreja, né? A gente conversando, a gente sempre costuma tocar em pontos. E nós conversando ontem, eu creio que outro é outro. Mas a gente sempre debate sobre Bíblia, a gente fica conversando. E uma das coisas que mais me chamou a atenção esses dias foi uma reportagem que passou na TV, né, de coisas ilícitas que pessoas estavam fazendo, que antigamente era mais oculto e hoje está muito escancarado. E eu fiquei impressionada com a dimensão e a quantidade, sabe, que passou na televisão, tá na internet, tá na televisão. E eu disse, meu Deus. Aí só vem aquele versículo na minha mente, né? Em Isaías 4:6, que o meu povo perece por falta de entendimento. E a coisa tá tão complicada, tá tão difícil, né? O mundo, o sistema desse mundo, né? Tá cobrando tanto, tá pressionando tanto, que muitas pessoas estão buscando meios para fugir disso, mas estão buscando meios de forma errada, achando que aquilo vai ser a solução do problema, né? Em vez de se libertarem daquela dificuldade aos poucos no crescimento, que só é possível buscando em Deus, vão buscar em meios ilícitos, aí se tornam cada vez mais amarrados àquela situação. E que aquela situação lá na frente vai gerar morte, vai gerar mais prejuízo, vai gerar muitas outras coisas, até chegar a uma possível morte, né? Muitos entram por falta de entendimento. Muitos até escolhem ir por esse meio. E eu fiquei muito impressionada, porque passou na mídia e eu disse, meu Deus. Então o que é que a gente tem que pedir a Deus? Que ajude, que os olhos das pessoas sejam abertos. Os nossos olhos, o meu também, os meus olhos também, porque eu quero cada vez mais que luz chegue. E se eu busco, a luz vai chegar. E eu vou ter o poder de decidir, de querer, né? Andar conforme a palavra de Deus ensina. E a gente vai orar nesse momento e vai ver o que é que o Espírito Santo de Deus quer trazer pra gente nesta tarde, além dessa pequena explanação que eu fiz aqui, né? E quero dizer para você que atente cada vez mais. Atente para as instruções do Senhor. Ah, Fabiana, como é que eu vou saber que essa instrução vem do Senhor? É por isso que é importante você ter momentos para reservar, para aprender da palavra. Porque senão como é que você vai compreender o que vem de Deus e o que não vem de Deus? Tanta coisa que as pessoas querem uma solução rápida. Então o que aparecer na frente, né, seja o que for, acha que aquilo é o correto. Aí vai buscar aquele e-mail. A internet, por isso que eu dei uma parada. Vai buscar aquele e-mail. Tá ventando muito, então daqui a pouco vai ter oscilação na internet. Então vai buscar meios, né, que aos olhos da pessoa pensa que vai ser benéfico, mas não vai prejudicar muito mais. Vai ser legalidade aberta, né, portais abertos para se prejudicar cada vez mais. Então é importante, queridos. Busque, deseje isso no seu coração, de aprender de Deus, aprender da sua palavra. Fabiana, como é que eu faço? Deseje, procure uma igreja que ensina a palavra. Abra seu coração para que o Senhor se revele para você. Porque eu digo por mim, antes,
Eu vivia fora, né? Eu me converti em 95, abri o coração para o Senhor, né? Para desejar conhecer quem era Cristo e quem é Cristo. Até hoje eu desejo cada dia mais. Mas eu escutava tantas coisas que eu dizia, quero isso nada, Deus me livre. E não é. Quando a gente entra e vai ouvir e vai apurar na palavra, a gente vê que não é que tudo praticamente o contrário do que as pessoas tentam incutir na cabeça da gente. Sabe, eu pude comprovar isso. Então eu quero instigar em você o desejo de você conhecer realmente esse lado da verdadeira paz, da verdadeira tranquilidade, esse lado que em meio às aflições a gente tem, né, disponível para a gente, sabedoria de Deus, para fazer com que a gente siga e que a gente rompa cada dificuldade. Então eu vou orar, vamos entregar esse momento ao Senhor e vamos continuar na expectativa do que Ele tem para a gente nesta tarde. Amém? É um prazer ter você aqui, você que vai ouvir essa ministração. É um prazer poder estarmos juntos aprendendo, né? Eu não sei de nada, quem sabe é o Espírito, mas quando a gente deseja buscar e aprender, a gente vai aprendendo, Ele vai ensinando, vai capacitando, mas quem realiza é Ele. Da gente nada surge, mas dele que habita em nós tudo surge, tudo acontece. Ensinamentos ocorrem, sabedoria derramada sobre nós, tudo para a glória de Deus. Amém? Então eu não conheço você, não sei qual é a sua dificuldade, mas uma coisa eu lhe digo, deseje conhecer do Espírito Santo da verdade, porque Ele vai lhe ajudar a você romper, a trilhar caminhos seguros que só o nosso Pai, o nosso Deus, pode nos fornecer. Amém? Vamos orar. Pai, te damos graças, honra, louvor, exaltação, rendição. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Hoje estamos aqui, Senhor, com o coração mais uma vez contrito diante de Ti, pedindo perdão das nossas falhas, das nossas ações, mas com o coração desejoso de sempre Te agradar, de sempre, Pai, render o nosso coração diante de Ti. Buscarmos a Tua face, conhecer a Sua essência, conhecer esse amor tão grande, esse amor que muda a situação, esse amor que transforma, esse amor que impacta. E é neste momento, nesse início de noite, que estamos aqui, eu, meus irmãos, essas pessoas que entraram, outros que vão ouvir, que quer ouvir uma palavra de encorajamento, porque a gente sabe que só o Senhor pode fazer isso. Uma palavra de instrução, para que a gente trilhe caminhos mais seguros, caminhos com mais alicerce, e que a gente esteja cada vez mais com os pés equilibrados, e que toda qualquer dificuldade ela caia por terra em nome de Jesus, através das tuas instruções, e que nós possamos cada dia mais descer na tua presença e o teu nome apareça em nós e através de nós, em nome de Jesus. Obrigada pelo dia de hoje, queremos aprender de ti neste momento. Espírito Santo da verdade, você está aqui conosco, você mora em nós. Então fale o que desejar, nos ensine. A gente quer colocar em prática tudo que a gente tem aprendido, porque a gente sabe que é na prática que os resultados acontecem. Quero também te pedir que o Senhor invada essas casas, cada família que aqui está representando. Não importa, eu nem conheço, mas o Senhor conhece. Então vai de encontro a esses lares, te revela, mostra o teu amor, o teu poder nessas famílias, para que eles vejam que só o Senhor é Deus e todas as coisas, tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Obrigada por esta noite, louvamos o teu nome e te agradecemos em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Glória a Deus, então boa noite, né? Sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Se você conseguir ficar, eu não vou demorar. A gente só vai falar algo rapidinho da parte de Deus para nós, porque com certeza, do jeito que eu estou precisando ouvir o Senhor nesta noite, no início de noite, com certeza você também está desejando.
E quando a gente deseja, o Espírito Santo se revela. Ele pega junto, sabe, para nos auxiliar, né? E muito bom ter você aqui, tá bom? Conosco. E você não puder ficar, você assiste depois, que vai ficar gravada essa live. Amém? Então, o que é que o Espírito Santo quer trazer pra gente nesta tarde? E me veio esse versículo aqui, eu olhando a Bíblia, foi algumas instruções. A gente vai ler um versículo só, né, de uma instrução de Davi, pai Davi, para seu filho Salomão. Então, assim, essas instruções servem para a gente hoje. Toda instrução vinda de Deus é importante para a gente, né? Você que tem filho, quando você instrui seus filhos, você só quer o bem para ele, não é verdade? E não é diferente com o nosso pai. Então aqui a gente vai ler um versículo que se encontra em 1 Crônicas 28:9, né? E se refere-se a Davi instruindo Salomão. Né? A gente sabe que na Bíblia, o homem fora, abaixo de Jesus, o homem mais sábio foi Salomão. Não é verdade? A gente sabe. Agora, depois que Jesus surgiu, o homem mais sábio, né, foi e é o Senhor Jesus. Não é verdade? Mas antes era Salomão. E que você que não conhece a história, depois eu induzo você a ler, não é? Salomão, foi o que ele pediu ao Senhor, foi sabedoria. Ele podia pedir riquezas, reinos, poder, mas ele pediu a parte principal, que é sabedoria, porque a gente, com sabedoria do céu, a gente consegue todas as outras áreas fluírem, né? Que a sabedoria sendo instruída ali, ó, que a verdadeira sabedoria está em Deus. Então, se a gente deseja ela, ela vai nos instruir, vai nos capacitar, e a gente vai conseguir todas as áreas fluir, não é verdade? E aqui Davi instruía a Salomão, no 28:9, vê o que diz aqui. E tu, meu amado filho Salomão, era Davi falando, reconhece o Deus de teu pai e serve de coração íntegro, de verdade, mais íntimo, sabe? E com toda a disposição da tua alma. Porque Yahvé, o Senhor, examina profundamente todos os corações. Esses corações aqui retratam-se da mente, as intenções, os sentimentos. Ele conhece profundamente todos os corações, todas as mentes, e conhece as mais íntimas intenções da mente. Se o buscares, tu sempre o encontrarás. Veja que interessante. Mas se o desprezares, ele te rejeitará eternamente. Aqui Davi estava instruindo Salomão para que ele se rendesse ao Deus dele, desde Davi. É o meu Deus, é o seu Deus, é o meu pai, é o seu pai. Né? E ele estava instruindo ao filho dele, né, que servisse ele de todo o coração. Ô, Fabiana, mas eu não sirvo ao Senhor. Queridos, as nossas ações sendo praticadas de acordo com as instruções do Senhor é uma maneira de servir ao Senhor. Eu andando em integridade, eu andando em conformidade com os ensinamentos do Senhor, conforme Ele me ensina, eu estou, de uma certa forma, servindo ao Pai. Entende? Então, assim, existem várias formas de a gente servir ao Senhor. Seja servindo numa boa igreja, né, uma igreja que realmente está ali, né, para propagar o Evangelho. Seja ajudando pessoas, a gente está servindo. Seja você ou eu falando do amor dele onde chegar, seja a gente dando uma palavra de encorajamento a outras pessoas, seja a gente recebendo uma ministração ou fazendo uma ministração ou uma meditação na palavra, a gente curtindo e compartilhando. Então existem vários meios de a gente servir ao Senhor. Não é só o servir dentro de uma igreja,
Não, a gente serve em outras situações também. Mas isso não impede de você que tem um desejo no seu coração de servir a casa do Senhor, né? Porque você servindo a casa do Senhor, a gente não está servindo para homens, a gente está servindo para o nosso Pai, o nosso Deus, né? E qual é a instrução de Davi aqui para Salomão? Né? Que servisse ele de todo o coração, né? E que ele estava dizendo, né, que ele tivesse disposição ao servir, né, a seguir as instruções, porque com certeza ele estava aqui dizendo, olha, vai vir situações, mas não foca nas situações, foca no Senhor, coloca tua alma, né, em sujeição ao Espírito. E aqui ele diz nesse versículo, no 1 Crônicas 28:9, né, servir com todo o coração, de forma íntegra, com toda disposição na alma, né? Porque o Senhor, ele vai examinar as minhas intenções e as tuas intenções. Porque, queridos, a gente pode até demonstrar para as pessoas intenções, falsas intenções, né? Mas o Senhor conhece o mais íntimo. Ele sabe qual é a sua intenção no profundo. Porque foi Ele que nos criou, então Ele conhece todas as coisas, não é verdade? Então Ele diz aqui que o Senhor examina profundamente. Então não adianta querer maquiar algo, né? Nem eu, nem você, que tem uma intenção boa, porque o Senhor sonda. O mundo está cheio de pessoas com má intenções, dizendo que tem intenção boa, que não quer prejudicar, que não quer fazer o mal das pessoas, mas só quem sabe isso de verdade é o Senhor, porque Ele sim prescruta o mais íntimo. Mas também aqui, o Senhor não está, a gente não está aprendendo nesta noite que a gente tem que desconfiar de todas as pessoas. Não, não é isso. É só a gente ter cuidado, ser diligente, sabe? Ter equilíbrio, atentar, prestar atenção, porque as ações, elas falam muito. As atitudes falam muito, queridos. Às vezes fala muito, mas não age, né? Às vezes nem fala muito, mas age. Então a gente precisa ter isso em mente, o cuidado, né? A atenção, né? De termos E para isso a gente precisa estar buscando a palavra. A gente precisa aprender da palavra. A gente precisa buscar dessa palavra. Porque as coisas estão se dificultando cada momento. E se a gente não estiver buscando na palavra, a gente não vai suportar. São pressões que surgem para qualquer um. Para mim, para você, para quem está dentro de igreja, para quem está fora, não importa. Porque o diferencial nem quem está dentro de uma igreja não, queridos. É a intenção do coração. Não é coração que bombeia não, tá? É aqui, ó. Qual a intenção? Qual o sentimento da gente em prol das pessoas, em prol daquilo que eu estou fazendo? E só quem prescuta de verdade é o Senhor, né? Mas quando a gente está buscando a palavra, a gente identifica num gesto, numa palavra, num comentário, a gente consegue identificar pelo Espírito qual a intenção de verdade. E Deus sempre diz assim, opa, preste atenção, Ele é maravilhoso, né? Quanto mais intimidade, mais Ele se revela. Quanto maior comunhão com o Espírito Santo, mais Ele vai mostrando as coisas, Ele vai revelando. Porque esse é o trabalho dele. Nos ensinar, nos capacitar, nos corrigir, educar-nos, em linha com a palavra, abrir nossos olhos, entendessem? Então aqui é muito claro, né? Davi diz ao seu filho que ele, o nosso pai, ele examina profundamente e conhece o mais íntimo do nosso ser. E ele continua dizendo, ei, meu filho, se você buscar de verdade, você vai encontrar. Eu vou encontrar. Não é diferente conosco. O Senhor fala pra gente, ei, você quer me conhecer? O Senhor diz pra mim, pra você, me busca. Me busca que você vai me achar. Você vai me encontrar. Agora, o contrário também é real. Se eu não buscar, como é que eu vou conhecer? Ele não vai se revelar. Não é verdade?
O Senhor está ali disponível para todos. Por isso que ele mandou Jesus por todos, por mim, por você e por toda a humanidade. Mas existe algo a se fazer, é querer desejá-lo, querer ansiar conhecê-lo, ansiar e buscar conhecer a sua palavra. E não dar ouvidos a qualquer coisa, porque eu digo para vocês, viu? Que mesmo depois que eu abri meu coração para querer, desejar conhecer o Senhor, eu vi muita coisa que estava fora de linha da palavra. E eu dizia ao Senhor, não, Senhor, eu não quero seguir ninguém. Eu quero seguir a tua palavra. Eu quero aprender, né? Não estou aqui desmerecendo hierarquias que são constituídas por Deus. Não é isso. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou dizendo assim, quando eu falei que eu não queria seguir pessoas, é que todo mundo que falasse palavras que estavam desalinhadas com o que o Senhor tinha instruído. E eu não queria viver daquela forma. Porque dizia uma coisa, porque dizia outra, e eu dizia assim, Senhor, eu comecei agora. Eu me rendi ao Senhor agora. Então eu quero conhecer de verdade a sua essência. Tudo em linha com a palavra. Porque senão você fica muito assim, ó, cada um que diga uma coisa, cada um que queira, né? E o diabo é muito sujo. Ele faz de tudo para tirar eu e você do foco que é Jesus. Do foco que é a sua palavra. Então a gente precisa atentar muito com isso. Então eu posso dizer para vocês que no começo eu escutei muita coisa fora da palavra. Muito. Oxe, Fabiana, não. Cada um que dissesse, olha, o Senhor diz assim, é para fazer dessa forma. E quando eu fui estudar a Bíblia, fui despertando cada vez mais de desejo de conhecer, a Bíblia mostrava o contrário. E eu dizia, tá vendo a importância de conhecer? Até hoje, até enquanto a gente viver nessa terra, até o dia que o Senhor vier buscar a gente precisa ler Bíblia para a gente não ser levado por qualquer fala, por qualquer doutrina que não esteja alinhada com a do Deus, com a do nosso Pai. Entende? E só vai discernir o erro se tiver com a verdade, se tiver com a essência da verdade, que é a palavra de Deus, que é o Senhor. Não é verdade? Então assim foi. Então eu pude cada dia mais aprender. E não vai ser diferente com você. Se você desejar, o Espírito Santo vai mostrar a você. E assim foi. Nada forçado, nada na pressão. Foi uma decisão minha de querer conhecer. E o Senhor foi mostrando. E ainda eu estava com algumas práticas no início que não alegravam o coração de Deus. E eu dizia, mas Deus, e tá errado assim? E o Senhor dizia, tá, eu não quero mais não, porque isso lhe desagrada. E ali ele foi trabalhando comigo, aos poucos, de dentro para fora. E não de fora para dentro, como muitas pessoas querem incutir na gente. Não é verdade? Querem empurrar a goela. É por isso que hoje um número é muito grande ainda de pessoas que não querem estar numa igreja. Eu estou falando numa igreja que realmente ensina a palavra. Não querem porque escuta muita coisa fora que não condiz com a palavra. Aí acha que é o Senhor, mas não é. Entende? Por isso que eu quero despertar em você. Deseje. Não é religião não, queridos. Religião não. Mas deseje conhecer. Deseje. Porque aí você só vai conseguir ser feliz por completo. Em todas as áreas. Em meio às dificuldades. Se a gente estiver com o Senhor. Com o Criador das nossas vidas. De outra forma, a gente não vai conseguir. É como se... Um exemplo que eu escutei muitos anos atrás. É como se a gente tomasse banho de meia nos pés. Eu ouvi esse ditado e me chamou a atenção. Mais de 15 anos atrás eu escutei isso. E é verdade. Vá tomar seu banho com uma meia nos pés sem tirar. Você não vai faltar algo. Às vezes, oxi, eu tô até limpa por cima, mas os pés não tá com meia, tá sujo não, né? Não vai ser por completo. E é assim. Quando a gente não deseja, não quer aprender... Aí fica, escuta de todo lado, coisas que não... Muita coisa até chega alinhado, né? Mas para eu saber que está alinhado, eu preciso conhecer. Agora, muita coisa chega desalinhada. Que se você não tiver ali um desejo no seu coração, né? Muito alicerçado no que você quer, você diz, eu quero isso não. Que salada é essa na minha cabeça? Que tanta coisa é essa, né? No meu ouvido. Não é verdade? Então, é importante a gente conhecer, sabe? E
Com o Espírito Santo, a gente vai tendo dificuldade, vai. Mas vai ser diferente, você vai ver. É diferente. Alguém diz aqui, é assim, aí o Espírito Santo, não, meus filhos, é assim. Aí a gente, eita, é mesmo. Né? Então é importante isso. E como Davi estava instruindo aqui Salomão, né? Foi o homem mais sábio da Bíblia, abaixo de Jesus, né? Será que ele tinha instruções e ele praticava as instruções? Porque isso é que é importante. A gente ser instruído, ser orientado e a gente praticar de acordo com aquilo que a gente está aprendendo. Porque não adianta chegar a luz para a gente, chegar a instrução, chegar a orientação do Senhor e a gente não querer seguir. Nada vai mudar. Nenhum resultado vai ser alterado. Nenhum. Agora, se a gente chegar à luz, a gente deseja, eita, Senhor, eu estava fazendo, eu nem imaginava que era errado. Me ajuda, Espírito Santo, eu quero. Pega junto com o Espírito Santo, ele vai ajudando, a gente vai dando passozinho de fé em fé, de glória em glória. Aí a coisa vai mudando, os resultados começam a aparecer, porque automaticamente a gente vai estar agradando ao Senhor, porque a gente está fazendo conforme a instrução dele. Então isso vai agradar, né? E a gente vai conseguir usufruir de tudo que tem na palavra. Porque isso tudo que está aqui é para os filhos, é para mim, é para você. E Fabiana, é. Não é porque você está enfrentando luta que não está disponível para você. Não é porque eu estou enfrentando luta que não está disponível para mim e para você. Está disponível. Agora a gente tem que perseverar, acreditar. Ir para frente com tudo, confiante. Sabe? Aí você vê lá, vê o que é que o Senhor diz para a gente aqui. Deixa eu abrir aqui. Muitas vezes a falta de conhecimento leva a gente a praticar coisas que não condiz. Aí depois o preço chega, sabia? O preço chega e a gente fica sem entender. Por isso que tem que ter muito cuidado de tudo que a gente for fazer. Eu e vocês. Todo cuidado é pouco, toda atenção é pouca, Senhor. Está no teu coração, Senhor. Isso vai agradar, sabe? Se está começando, pede instrução ao seu líder. Para não falhar, porque um passo em falso, uma escolha errada, as consequências são muito dolorosas. Quando a gente falha, não é que a gente não vai falhar, queridos, nós sempre iremos falhar, enquanto a gente estiver aqui na Terra. Agora a falha, o diferencial é uma falha não proposital, foi um acidente, foi uma ocorrência que surgiu. Falhamos porque não tinha conhecimento, sabe? Mas logo a gente pede perdão, muda de direção e avança. A Bíblia diz que alcança a misericórdia do Senhor. Agora não é viver falhando. O Senhor diz que ele alcança a misericórdia se a gente falhar e pedir perdão. Não, não é assim. Porque ele sonda os corações, ele sonda a intenção. Né? Aí você vê aqui em Oséias 4:6, vê o que diz aqui. A gente escuta tanto isso, né? Mas é a realidade, queridos. Eis que o meu povo está sendo arruinado. Em outras versões diz destruído. Porque lhe falta conhecimento da palavra. Vou ficar só com essa parte A. E é verdade. Muitos estão perecendo porque não têm o conhecimento. Precisa ter o conhecimento. Para falhar menos, para errar menos. A gente falha. Mas a gente falha não propositalmente. E muitos vivem uma vida de prática de falhar, porque não conhece. Por isso que é importante a gente buscar conhecer essa palavra. Aí você vai lá para Isaías 5. Olha, Isaías 5:13, que também fala sobre isso. Olha, Isaías 5:13. Portanto, o meu povo. Queridos, o Senhor está falando para a gente que já se rendeu para Ele, que está ali, que deveria estar numa busca constante. Imagine para quem não está ali seguindo. Se a gente falha, se a gente, por falta de conhecimento, a gente está perecendo, imagine quem não está ali buscando. É sério, queridos. Olha, portanto, o meu povo será levado cativo ao exílio por falta de sabedoria.
Os seus nobres passarão fome e a multidão se secará de sede. Deixa eu ler aqui em outra versão para você ver esse Isaías. É algo referente que a gente acabou de ler, né? Lá em Oséias 4:6. Olha o que aqui diz. Deixa eu ler aqui para nós, que é bom, né? É importante. Olha o que aqui diz. Isaías 5:13. Portanto, meu povo já está no cativeiro. Sabe o que é cativeiro? Prisão. Prisão. Por falta de entendimento. E os seus nobres morrem de fome, a sua multidão de sede. Se eu não buscar conhecimento e entendimento, queridos, eu vou ficar aprisionado. Eu vou perecer, que a Bíblia diz. Então tá aí, né, o Senhor instruindo a gente, para que a gente não pereça, para que a gente não viva aprisionado. E a gente sabe que tem áreas em nossas vidas. Talvez você está presa a algo que eu não estou, mas estou em outra área. E como é que eu vou conseguir me libertar, sair desse cativeiro? Se eu buscar a essência da palavra, o conhecimento da palavra, o entendimento desta palavra. E pegar esse conhecimento e praticar. Porque não adianta eu pegar e não praticar, não vai mudar nada. Eu vou continuar aprisionada. Mas se eu desejar me libertar, seja qual for a área, entendamos que tem muitas áreas que a gente precisa mudar. A gente já mudou em muitas. Com certeza você já, se olhar para trás, né? Até um apóstolo da gente fala muito isso. Se olhar para trás, eu vou ver que muitas coisas eu deixei para trás. Cresci em Deus, mas muitas eu tenho para avançar. E não é diferente conosco. Se a gente parar para analisar, muita coisa a gente deixou. Mas tem muita coisa para frente para a gente deixar. E só é possível isso se a gente buscar a leitura em Deus. Se a gente buscar meditar na palavra. Se a gente... Oi, Henrique, já chegaram, glória a Deus, né? Eles estavam aqui conosco. Foi. E já chegaram em casa, graças a Deus. Estamos aqui, viu? Aprendendo de Jesus, né? Porque a gente mostra para eles que só é possível com Deus. Ser bem-sucedido. Eles são jovens, né? Amém, meu filho? São jovens. Ele tem 10 anos. Mas as instruções dos pais, da família... Mostra para ele, olha, busca o caminho do Senhor. Porque sem o Senhor, querida, a gente não é bem sucedido em nada que a gente realiza. Até aparentemente possa fingir que é. Mas lá na frente a gente vai ver. Sabe que foram momentos não alicerçados no profundo. Basta um ventozinho, vai tudo abaixo. Basta uma chuvazinha, vai tudo abaixo. É como se fundou em terra e não em um alicerce. Vai sentar. Entende? Eu tô na live. Tá, não, já foi pra casa. Entendeu? Então, assim, é importante. Por isso que o Senhor tá dizendo pra gente. Busca a palavra, deseje, sabe? Pra que a gente cresça, avance cada vez mais. E as dificuldades que vierem surgir, porque vão surgir. Claro que vão surgir. Né? A gente com o Senhor nas instruções, com a sabedoria da palavra, com o Espírito Santo conduzindo, as dificuldades vão surgindo e ele vai dando estratégias. Ele é muito lindo, o Espírito Santo. Meu Deus, como eu quero cada dia mais aprender dele. Eu tô pouco sensível a ele. Eu quero mais. Quero, ele sabe. Né? Mas às vezes as dificuldades que a gente enfrenta tenta tirar a gente um pouquinho, mas a gente não pode, só depende da gente. Foco no Senhor, foco na palavra, foco nas coisas que o Senhor ensina, sabe? Que só assim a gente vai conseguir romper com tantas coisas que estão ainda por vir, que já vieram, que estão vindo e que estão por vir. Mas a gente só vai ter forças para lutar mesmo se a gente estiver ligado em Deus. Preparados com a armadura de Deus, não é? Ali, ó. Poder saber lutar com o escudo da fé, com a espada do Espírito, que é a palavra, com o capacete, enfim.
Né? Depois você lê Efésios 6. Eu sempre falo de Efésios 6, né? Que é a armadura de Deus. Então, queridos, o que é que o Senhor nos traz neste início de noite? Que a gente deseje, que a gente não deixe que a falta de conhecimento destrua a nossa vida. Porque, queridos, a gente ficando destruído, destrói a nossa casa, destrói nossa família, mexe com outras vidas, sabe? Mas glória a Deus, que se a gente tiver, né, desejosos de aprender da sua palavra, a gente vai crescendo, vai tendo as dificuldades, vai, mas a gente vai rompendo, ele vai mostrando, vai, ele não desampara, ele diz na sua palavra que cada dia a gente vai crescer cada vez mais nele, cada vez mais a gente vai, né, evoluindo nele. Então eu quero mergulhar. Sei o seu sentimento. Mas se não for seu sentimento, comece a desejar. Deseje que a gente vai ver coisas surpreendentes do nosso Pai. Primeiro conhecer que amor excepcional. Que coisa surpreendente. Que algo tão tremendo. O amor de Deus, né? Único, exclusivo e real. Então, que nesta tarde você medite um pouco, eu estou meditando, né, nisso. Que a gente não deixe de buscar, para que essa falta de conhecimento não faça a gente perecer. Precisamos ter equilíbrio nas nossas vidas em todas as áreas. Olha o que diz Provérbios. Deixa eu ler aqui Provérbios, eu não vou demorar, né? Eu só quero instigar em você o desejo da gente aprender, buscar a palavra, sabe? Olha o que diz aqui. Provérbios 3, 21. Filho meu, não se aparte desses ensinos os teus olhos. Guarda na tua alma. Não, guarda no teu coração, que é a mente. Se ele está mandando, primeiro a gente não se apartar. É não tirar os olhos de forma nenhuma. E depois guardar. Para que se guarde algo é porque existe alguém que pode roubar. Né? Senão para que a necessidade de guardar? Aí o Senhor diz pra gente, guarda em teu coração, a alma, na tua mente. Olha, guarda em teu coração a verdadeira sabedoria e o bom senso. A gente tá falando de sabedoria, né? A verdadeira, que só em Deus. A que o mundo quer incutir é a falsa. É uma sabedoria que perece. Não é? Mas aí em Deus é aqui, ó, subsiste a todas as coisas. Aí olha o que ele diz. Filho meu, não se aparte desses ensinos dos teus olhos. Guarda em teu coração a verdadeira sabedoria e o bom senso. Porquanto será vida plena para a tua alma e valiosa joia ao redor do teu pescoço. Assim andarás seguro o teu caminho e não tropeçará o teu pé. Olha que coisa tremenda. Quando te deitares, jamais temerás, repousarás e o teu sono será tranquilo. Será que o Senhor está dizendo pra gente? E é isso, queridos. Agora, para isso, a gente não pode se apartar desses ensinamentos. Porque se a gente não buscar conhecimento, a gente está se apartando. Mas se a gente buscar o conhecimento da palavra, a gente está desejando. E se a gente está desejando, né, a tendência é a gente se fortalecer mais, é a gente praticar os ensinamentos, a gente vai se tornando mais pessoas mais fortes e a gente vai usufruir de como o Senhor está dizendo aqui, em tantos outros versículos tremendos que Ele nos ensina. Né? A gente vai andar seguro, a gente não vai tropeçar o pé. Quando a gente se deita, a gente vai ter o sono reparador. Porque, querido, muitas vezes quando a gente se deita, a mente roda, né, com os problemas, com as dificuldades. Muitas vezes não se consegue nem dormir, não é verdade? Se a gente não botar a mente em sujeição, não é? Ali a palavra começa os problemas a surgir, a gente, né? Mas se a gente ficar meditando no que a palavra ensina, aí a Bíblia diz que a gente jamais vai temer, que a gente vai conseguir repousar, que a gente vai ter um sono com tranquilidade,
Pode até surgir um pesadelozinho, mas até no próprio pesadelo a gente vai estar ali, ó, com o Senhor nos ajudando a lutar e a romper com aquele pesadelo. Acordar vai ser um novo dia, um novo momento, novas oportunidades de crescimento, de aprendizado, o Senhor abençoando, protegendo. Não é verdade? Agora isso só é possível buscando a sabedoria verdadeira. E essa só em Deus. E se você ler depois o Provérbio 4 é sobre sabedoria. Muitos, né, no provérbio fala sobre a verdadeira sabedoria. E a Bíblia diz, o Senhor diz pra gente, que se a gente desejar é só buscar, que Ele dá liberadamente. Olha, jorra sobre nós a sabedoria. E lembra da história de Salomão? Ele usufruiu de tudo que ele desejava, porque ele soube pedir algo. E ele pediu de forma muito inteligente. Pediu a sabedoria de Deus. Com a sabedoria de Deus, tudo ele alcançou. Todas as outras áreas. Não é verdade? Ele é lindo, né? Nosso Deus é lindo e maravilhoso. E não é diferente conosco. E neste início de noite, Ele está trazendo para a gente. Ei, busquem me conhecer. Me procure que vocês vão me achar. Eu vou me revelar cada vez mais. E quanto mais vocês me conhecerem, mais a proteção vai estar visível para vocês. Porque existe uma proteção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre os filhos, né? E a gente precisa entender isso. A nossa alma precisa entender. Porque é mais tendenciosa que a nossa alma, se a gente não estiver buscando, ela foque no problema. Mas se a gente estiver mergulhando nessas verdades, desejando o que tem alicerce, não momentos. A gente tem que ter muito cuidado que nosso corpo, ele é muito tendencioso a buscar momentos passageiros. Tá bonzinho ali, mas é passageiro. Aí a gente tem que renunciar, ser inteligente, renunciar àqueles momentos passageiros e buscar o que é eterno. Porque o eterno, nada nem ninguém destrói. Entende? Pega a visão e é dessa forma. Então que neste momento, eu vou terminando por aqui. Eu sei que eu recebi, né? O Senhor falou comigo, espero que Ele tenha falado com você. Se você atentou e considerou, e você lê mais esses versículos, né, você vai ver que está disponível coisas grandiosas para nós. Algo poderoso para nós, os ensinamentos da palavra, para a gente ser bem-sucedido em tudo que a gente realizar. Agora existe algo a se fazer, né? Cumprir, obedecer, desejar, considerar, praticar, ver uma vida de oração, né? Desejar, buscar o Senhor cada vez mais, né? Não religião, quero saber de religião não. É buscar o caminho verdadeiro, o único caminho, que é o caminho de Deus, não é? O caminho do Senhor, o nosso Pai. Amém? Que você possa ter sido poderosamente abençoado com essas verdades e que nós possamos decidir cada vez mais praticar isso que tem chego para nós. Para que a gente veja as coisas acontecendo e as pessoas vejam que realmente existe um Deus poderoso e que é fiel e que cumpre todas as coisas. Basta a gente obedecer, que Ele vai cumprir o papel dele. Ele nunca falhou, Ele nunca mentiu, não existe mentira, não existe variação dele. E Ele é o nosso Pai. Amém? Beijo no seu coração. Que eu e você possa cada dia mais mergulhar nessas verdades. Fica atento, que a qualquer momento eu volto por aqui com o Espírito Santo querendo nos ensinar, porque isso é Ele que está nos ensinando, não é? Compartilha esse vídeo, curte, para que outras pessoas escutem. E você confira tudo que foi falado aqui, abra sua Bíblia e vá conferir. Peça confirmação ao Espírito Santo, veja direitinho. Tudo que chegar para você, vá conferir na palavra de Deus. Não fique com qualquer palavra lançada. Vá pesquisar, vá ler. Peça ao Espírito Santo que Ele vai lhe dizer. E Ele vai lhe mostrar, se está em linha ou não. Amém? Então até a próxima. Não sei assim, o Senhor permitir mais tarde, a gente pode estar entrando aqui para uma nova meditação, não sei. Mas que eu quero instigar em você, que você fique meditando, que eu vou ficar meditando, né?
Porque a única pessoa que vai lucrar com isso sou eu mesma. Quando eu medito, sabe? E desejo que minha almazinha fique bem alinhadinha aos pensamentos de Deus. E só é possível isso na palavra. Eu conhecendo o que ela ensina e praticando. Em nome de Jesus. Amém? Beijo no seu coração. Que você tenha uma noite abençoada de descanso, de tranquilidade. Que o dia de amanhã vai ser melhor do que hoje. E que atenta. Pega essa dicasinha. Prefira algo que é eterno, não momentâneo. Momentâneo vai passar, tudo vai passar, queridos. Tudo vai passar. Que a gente possa se firmar no que é eterno. Mergulhar no que tem profundidade, no que tem raiz. E esse raiz só em Deus. E nada além. Só em Deus, na sua palavra. Existe raiz. E para ela se enraizar, eu preciso, olha, jogar semente. A semente é a palavra. Jogar onde? Em mim e você. E que semente é essa? A palavra. E jogar onde? Numa boa terra. Você é uma boa terra. Eu sou uma boa terra. Mas só basta jogar numa semente boa? Não. Precisa regar. Precisa germinar. Precisa colocar água. Para que ela comece a germinar. E na estação própria ela dê seu fruto. Amém? Deus abençoe. Vou ficar por aqui, senão eu fico falando muito. Um beijo no seu coração e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Até mais.